Glórias ao Senhor e graças a Ele por tudo, né? Meus irmãos, abram a Bíblia comigo, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Teremos aí referência, né, a mãe e a avó de Timóteo, texto já bem conhecido nosso, mas que nos inspira também nessa noite a estarmos homenageando as nossas mamães queridas, algumas presentes, outras já com Cristo, algumas distantes geograficamente, mas todas elas com muito significado para a nossa vida, né? Saúde. 2 Timóteo, capítulo 1, queridos, versos 4 e 5, diz então assim a Escritura: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, disse o apóstolo Paulo. O presbítero Manuel já orou por nós, e eu queria falar um pouquinho a respeito disso, né? Dia das Mães passa tão rápido, né? Parece que foi ontem que falávamos e estávamos num dia como esse, Dia das Mães, e assim a nossa vida. Embora Dia das Mães, e até mesmo, né, dos pais, se pensarmos nessas datas especiais, são todos os dias, né? Mas não só comercialmente, como também de forma digna, foi escolhida uma data para que a gente pudesse relembrar de forma especial, ou lembrar de forma especial, pessoas tão importantes da nossa vida. Portanto, o Dia das Mães é um dia de gratidão ao Senhor, de gratidão das nossas vidas por aquelas que não só nos colocaram no mundo, mas também fizeram tanto esforço, tiveram tanta dedicação, com amor intenso cuidaram das nossas vidas. Bem sabemos que os pais, né, têm grande amor por nós. O pai, no sentido homem, né, tem grande amor por nós, mas também a mãe tem grande amor por nós, e nas experiências da vida, pelo menos visuais ou de conhecimento, nós percebemos que o amor de mãe, ele extrapola, ele excede, ele faz coisas impressionantes por causa da vida de um filho. Pessoas que se consagram de uma forma tão grande, mesmo o filho sendo já mais velho, ou de mais idade, ou já barbado, vamos dizer assim, né? E às vezes situações delicadas da vida, como aqueles que por alguma razão acabaram sendo encarcerados, por exemplo, quão esforço gigante é o esforço de uma mãe para poder ter o contato com esse filho, manter o contato por esse filho, e o quanto ela preza por ele. Mães que muitas vezes, claro, não tiveram nenhuma relação e nenhuma culpa têm com relação àquilo que os filhos acabaram fazendo. E elas estão sempre prontas, de alguma forma, a ajudá-los, ou de alguma maneira também aquelas que são cristãs e tiveram a infelicidade de ter um filho nessa condição, a estar então intercedendo por eles, orando por eles, dedicando a vida por cada um deles. A gente vê isso mais presente no coração de uma mãe do que no coração de um pai. Claro, também há muitas pessoas, né, mamães que de forma exemplar, mulheres piedosas ao longo da vida, mulheres que consagraram a sua vida a Deus, ainda fizeram muito mais, se sacrificando não só pela questão biológica do crescimento de um filho, ou até mesmo cultural ou educacional, mas também no emprego gigantesco de forças maternas para que o filho seja encaminhado na presença do Senhor, para que o filho possa receber de Cristo, né, a graça da salvação e assim ser um instrumento também de Deus nas suas mãos. Esse foi o caso também da mãe Eunice e também do filho Timóteo, que nós acabamos de ler, né? É claro que a Escritura tem outros exemplos também com relação a isso para nós. A própria Agar, a mãe de Moisés, né? Joquebede, se não me engano, acho que é esse o nome dela, a pronúncia, né? E muitas outras mães, como Ana, mãe de Samuel, e várias outras que se esforçaram de forma especial com esse amor materno para que os seus filhos tivessem sobre eles a graça divina. E aqui nesse texto de Paulo, né, que coisa maravilhosa e interessante,
a Escritura não está tratando disso, né, ou melhor, desse tema na própria carta, mas Paulo deixa escapar um pouquinho de uma condição de vida de Timóteo que muito nos enriquece, principalmente nesse dia, Dia das Mães, né? Ou também poderia ser no Dia dos Avós, né? Que é agora, se não me engano, em julho, né? Porque tanto a avó Lloyd, tem até o nome delas, uma coisa que muitas vezes não é tão comum nas Escrituras, principalmente no que concerne a mulheres. Isso mostra que não só elas tinham muita importância, mas como Paulo também as conhecia de perto, provavelmente, para chegar a mencionar o nome delas aqui na carta. Então, a avó Lloyd e a mãe Eunice. E Paulo está tratando a respeito da vida de Timóteo. A carta é para ele. E Paulo vai tratar de várias questões relacionadas a esse menino, é um moço ainda, na verdade, muito jovem. Paulo chama ele de filho na fé. E Paulo o instrui porque ele é alguém importante para as atividades missionárias e pastorais, na qual inserido ali na Ásia Menor, Timóteo, então, é agora um instrumento de Deus no lugar de Paulo para aconselhar, para cuidar da igreja, para falar a respeito das coisas de Deus a pessoas, inclusive, em alguns momentos, como em toda a igreja é, mais velhas do que ele. E Paulo está, então, instruindo esse jovem, o ajudando até porque sua personalidade, né, a sua formação interior era de um homem mais tímido, mais recatado, mais quieto, e Paulo precisa ajudá-lo para que ele desempenhe a sua função, apesar, então, de ser mais jovem, inclusive, do que muitos da comunidade dele. E Paulo relembra isso, né? Paulo fala, olha, sobre a fé de Timóteo, e ele diz que essa fé habitou primeiramente na vida de duas mulheres importantes para ele, né? Na avó, que é mãe 2 vezes, e começou por ela, e depois, então, na sua mãe Eunice, e aí, então, chegou ao coração de Timóteo. E Timóteo, então, tem essa fé especial, né? Resultado da influência dessas duas mulheres na vida dele. Quão importante é a vida de uma mãe para os seus filhos. Preciosa, na verdade, é a fé de uma mãe. Preciosa é a fé de uma mãe para com os seus filhos, né, para a vida deles. Claro que na própria família a fé dessa mãe é muito preciosa. A Bíblia fala sempre dentro de um contexto do homem como cabeça do lar, e de fato é assim, né? Toda a Escritura fala sobre isso, porque é assim que realmente aconteceu ao longo de toda a história, por instituição divina. Adão foi criado primeiro, ele é o cabeça da família dele, né? Primeiramente do casal e depois da família dele, e assim por diante é em toda a Escritura. No entanto, sabemos que como é importante a ação da mulher na sua casa, e a Bíblia também não deixa isso de lado. Se nós formos olhar alguns momentos da Escritura, se você for olhar Provérbios, por exemplo, e outros textos mais, você vai perceber que uma casa é estruturada também por causa da mulher, porque a mulher tem condições de colocar a perder a sua casa, se ela não for sábia, se ela não for uma mulher de fé, se ela não for uma mulher instruída no conhecimento e muitas outras coisas que também perpassam o conhecimento espiritual, o conhecimento de vida. Pois, por exemplo, se ela não for bem relacionada com relação àquilo que é monetário, ao dinheiro, há grandes problemas numa casa financeiros, e assim por diante. Então, a mulher também é extremamente importante. E aqui nós vimos isso. Por alguma razão, Paulo não cita o avô, podia ser que não tivesse fé, ou talvez não tivesse essa interação gigantesca, né, com depois a família como um todo, e o próprio pai, que talvez não tivesse essa relação ou essa interação com o Timóteo. Então ele não cita, mas cita as mulheres. Foram extremamente importantes, impactantes e influenciadoras, não digitais nesse momento, né, mas influenciadoras na vida desse jovem chamado Timóteo. Pois bem, vamos pensar um pouquinho aquilo que Paulo fala a respeito dessa fé na vida desse homem primeiro, né, de Timóteo, e depois ele resgata que esteve no coração dessas mamães. E o título da mensagem é justamente essa, né? Preciosa é a fé de uma mãe, podemos incluir aqui a avó, porque antes de ser avó ela também foi mãe, né? E passou aí para Eunice. Então, primeiro, a fé verdadeira começa no coração. Paulo justamente diz no verso 15, né? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, uma fé real, uma fé viva, uma fé que não é superficial,
uma fé que não é religiosa, uma fé que perpassa os ritos, uma fé que é guardada na alma, uma fé que nasce no profundo do coração, uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E Paulo percebe isso na vida desse jovem e elogia ele. A recordação que eu guardo de ti, por causa da tua fé, que não é fingida. Era um homem que estava trafegando justamente nos caminhos da fé de uma forma genuína, de uma forma autêntica, de uma forma real. E Paulo, então, faz com que ele receba essa carta, não somente nessa pura expressão, mas recordando justamente daquilo que as mulheres haviam feito de trabalho na vida de Timóteo. E Timóteo, então, agora é um homem cuja fé é real e genuína. E somente uma avó, pensando já nos dois títulos que temos aqui, né? E uma mãe principalmente, podem trazer no coração de um jovem, de uma criança, algo como tal. Ah, o pai não pode? Claro que pode, mas estou falando de forma especial às mamães, aproveitando-me da menção de Paulo nesse texto, na sua segunda carta a esse jovem. As mamães são muito importantes para com relação à produção da fé no coração dos seus filhos. Claro que algumas mamães já têm os seus filhos crescidos, é verdade, né? E a influência pode ser menor agora. Mas você, mamãe, principalmente as mulheres mais jovens aqui, que têm os seus filhos pequenos, entendam como isso é importante na vida. Como vocês são canais de bênçãos de Deus para o crescimento, fortalecimento e a própria implantação da fé no coração dos seus filhos. Não uma fé qualquer. Não uma fé ritual provinda de uma sociedade como a nossa, que é mergulhada na tradição cristã, seja de cunho denominacional ou de própria transição com relação às manifestações diferentes de cada denominação na nossa região, inclusive. Mas uma fé que está além dessas coisas. Uma fé que é diária. Uma fé que é bem vivida. Uma fé que se dá pelo espelho e pelo exemplo, que inclusive é o segundo ponto da mensagem. Estou me adiantando até, mas estão interligados, não dá para falar assim tão separadamente. Fé essa que brota e nasce no coração de uma criança e vai sendo alimentada, vai sendo regada à medida que ela vai crescendo, a fim de que essa fé se torne, como justamente diz a expressão de Paulo, sem fingimento, no sentido de que ela é real e genuína e partindo do coração. Porque a fé, aquela que é produzida pelo que é externo, ela se apaga. Ela não dá fruto muitas vezes. Ela é muitas vezes imposta. Entendam a necessidade de plantarmos no coração das crianças, e claro, dos que vão crescendo, se tornando mais jovens, enquanto inclusive estão mais próximos de nós, uma fé que realmente trabalhe o coração e a mente para que se expressem de forma genuína e real. Porque uma fé imposta, muitas vezes, não produz o resultado que gostaríamos. Nós sabemos muito bem a diferença das gerações, né, que temos entre a nossa própria e a geração anterior, principalmente no que concerne a geração mais jovem ainda, crianças, adolescentes e a própria juventude. A diferença é enorme, é gigantesca. Nós passamos por uma transição que, ao longo de muitos séculos, podemos até dizer assim, ou se quiser décadas, a sociedade não sofreu. A gente percebe, e claro, fica fruto dos nossos debates, até porque nós somos também dessa transição, a comparação entre as crianças de hoje e as crianças do passado. Não dá para comparar, é outro mundo. Às vezes as pessoas querem implantar ou impor sobre a vida dessa geração os costumes da velha e antiga geração. Não será mais possível. Não adianta ficar rememorando isso ou debatendo a fundo, porque isso não é uma realidade mais. De que as crianças, por exemplo, num passado não tão distante assim, ficavam quietinhas e caladinhas no lado do banquinho da igreja sem nenhuma expressão. Se você assim impor de forma rígida, não pela fé, que claro, vai crescendo, a criança não tem essa compreensão completa, é bem mais fácil de quando ela se tornar pré-adolescente, adolescente, tiver menos empatia ou nenhuma empatia pela igreja do que a geração passada.
E é por isso que muitas vezes, por causa de algumas ações que são rituais ou costumes e tradições, eu estou dizendo que é errado, estou dizendo que a geração mudou, né? Por causa dessas condições, as crianças de hoje, os jovens de hoje, já não têm mais aquele apego pela igreja, porque eles acham que não há liberdade como havia. Aí vamos deixar fazer de tudo? Não é isso que eu estou propondo, estou dizendo que há uma diferença. Não estou fazendo juízo de valor, mas há uma diferença. E nós precisamos compreender isso, porque se não nos tornarmos sábios, o que é realmente não difícil ser sábio, mas difícil as aplicações sobre a fé na vida dessa geração, é difícil. No entanto, se não formos sábios e aprendermos a ler o contexto da nossa geração para aplicarmos aquilo que devidamente pode levar à fé, poderemos nos frustrar depois. E fazemos uma avaliação e até fazemos perguntas no nosso coração: onde foi que erramos? Né? Onde foi que eu errei? Se eu fiz tudo certinho, como fez a minha avó, né? A geração mudou, precisamos de sabedoria para implantar no coração das crianças, dos nossos filhos. E vocês que têm um pouco mais de idade são avós, lendo essa geração e o mundo em que elas vivem, bem diferente, embora a gente viva o mesmo mundo, mas a nossa mente ainda é outra, porque temos uma mente da geração que nos criou. Se nós não fizermos essa leitura e não aplicarmos com sabedoria a fé nos corações, há grandes chances de não obtermos os êxitos necessários e desejosos da nossa vida para com os nossos filhos. É um desafio gigantesco, enorme, abissal, mas nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar com relação a isso. Então, veja bem, a fé começa no coração. E isso é um trabalho árduo, dedicado, consagrado de uma mãe para com a vida dos seus filhos, para que, crescendo eles, possam ter implantadas, enxertadas na sua alma a verdade ou as verdades relacionadas à palavra de Deus nos seus corações. Segundo, já caminhando para nós não nos demorarmos muito, a hora já é avançada, a fé é transmitida por influência e exemplo. Já é realmente um pouco do que havia falado, mas é necessário destacar um pouquinho a respeito disso. Né? A fé que havia primeiramente nessas mulheres que passou de geração em geração. Não se trata apenas de religiosidade familiar, mas de disciplina, ou melhor, discipulado no lar. Discipulado no lar. Não dá para, pense bem, apesar da igreja ter um papel fundamental na instrução das crianças, estão lá em cima, agora um pouquinho de instrução, porque hoje é um dia especial, terá apresentação, então estão mais ensaiando do que sendo instruídas, né? Embora isso possa fazer com que sejam instruídas também, é verdade. No entanto, não dá para deixar que a igreja faça esse papel, pelo menos não sozinha. Assim como a educação dos filhos não está apenas ligada à escola. Não está. É o lar que é o centro fundamental de um discipulado sadio, cuja fé sem fingimento pode brotar no coração de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, assim sucessivamente. Quanto mais cedo começar, melhor. Às vezes eu percebo, eu já vou adiantar aqui, abrir o coração e tal. Vocês sabem, já digo, que eu não sou um pastor chato, pegajoso e chiclete. Por que você não vem no culto? Por que você não traz a criança? Eu não faço isso. Já há 15 anos, acho que vocês já perceberam, eu não faço isso. Quando eu sinto muita falta, eu pergunto, olha, está tudo bem? Mas eu não digo, por que você não veio? Tem que vir. Eu não digo, porque você tem que vir. É um compromisso meu e seu. Já pensou você me ligar lá em casa e dizer, pastor, por que você não veio pregar hoje? Não precisa, eu tenho um compromisso com a igreja, eu venho pregar hoje. Você assumiu um compromisso com Cristo, você é o cristão, claro. Às vezes tem trabalho, às vezes está doente, às vezes acontece alguma coisa, a família ou o filho está doente, não dá para vir. Tudo isso eu entendo e não tem problema nenhum, e não vou ficar pegando no pé. Mas saiba que o discipulado no lar e o trazer as crianças à igreja é uma forma de conduzi-las a esse caminho, a essa fé. E eu disse isso, até estava me esquecendo, porque o tempo passa muito rápido. E é por isso que é importante instruir as crianças desde cedo. Porque quando menos você vê e pisca, elas já estão fazendo 15 anos. Né? É rapidinho. Já se torna jovem, já vai namorar, daqui a pouco casa. E o tempo passou, é muito rápido.
Então aproveite os dias da tenra infância, estou falando das mais jovens agora, porque alguns só têm filhos, né, pequenos, para que você possa instruir o máximo possível a vida dos seus filhos no caminho do Senhor. E claro, isso não se atém apenas a trazê-lo à igreja, porque é no lar o discipulado maior. Pense isso. Há muitas pessoas, e a gente sabe disso, de uma geração talvez um pouquinho mais alta do que a minha, que fazia o seguinte, ou que fez o seguinte: mandou que os filhos viessem religiosamente à igreja nos dias de culto, principalmente no domingo, enquanto eles próprios ficavam em casa. Imagine o estrago no coração dessa criança, jovem ou adolescente, que crescendo, lembra-se desse momento. Imagina. Há vários casos de que vários casos que mostram que isso não deu certo. Porque é necessário que também venhamos à igreja como exemplo. É necessário que hajamos como exemplo. E essas mulheres são mencionadas aqui porque certamente deram exemplo à vida, nesse caso, de Timóteo, né? A vida dos seus filhos na vida de Timóteo. Porque elas, num ministério silencioso, porque no lar não cria vulto, né? Não sai na internet. Hoje ainda sai, pode uma mãe fazer essas filmagens e ganhar um troquinho com isso, né? De como educar os filhos, até nos caminhos do Senhor. Mas no lar é um ministério silencioso, onde o ensino, ainda assim, é o mais poderoso de todos. E ele é poderoso não por causa somente das palavras, mas por causa do exemplo. Do exemplo. É o exemplo que faz a diferença. Nós, seres humanos, temos essa facilidade maior de falar do que fazer. A gente dá muito conselho, né? A gente aconselha todo mundo em tudo, mas na hora de realizar, todos nós passamos pelo mesmo processo difícil de colocar em prática as coisas que nós próprios acreditamos e dizemos. No entanto, é necessário, mamãe, que você continue se desdobrando. Não é que não está, eu não posso dizer isso da sua vida, mas continue o fazendo. Com amor, com fé no Senhor. E às vezes, embora não apareçam os resultados, né, ou seja, eles não sejam aparentes imediatamente, creia que com a sua atitude, com o seu exemplo, Deus está regando o coração do seu filho e da sua filha para que eles se tornem também um homem e uma mulher de Deus no dia de amanhã. Não que não seja hoje, mas que essa construção continue de forma que ele possa produzir frutos, inclusive na medida que você acredita, tem expectativa com relação à vida dele. O seu filho pode, ou a sua filha, né, pode esquecer muitas das suas palavras, mas jamais esquecerá o exemplo da sua vida, jamais. Às vezes a gente, né, nós pensando nos nossos pais e mães, nós não nos lembramos de tudo que eles diziam, principalmente numa idade menor, né? A gente não consegue lembrar. Nossos pais falavam aos 10 anos de idade, aos 11, aos 12 talvez, mas a gente lembra-se muito do que eles faziam, como viviam, ou como vivem, né? Porque alguns têm os pais aqui e vivos, inclusive. A gente lembra de como realiza, de como faz, de como é o exemplo. E uma fé viva vale mais do que 1000 palavras. Não é citar versículos, não é dizer chavões, mas é experienciar a fé viva no dia a dia, para que ela alcance com profundidade o coração daqueles que são mais jovens. Portanto, novamente digo, né, que preciosa é a fé de uma mãe, muito preciosa. Fará toda a diferença na vida de alguém. E ainda que o resultado, já falei, não seja vívido, ou melhor, presenciado num determinado momento, Deus é que sabe o que poderá ser dessa pessoa algum tempo depois. E está nas mãos dele e justamente esse resultado, né, não está nas nossas mãos. A gente apenas rega, planta, semeia e Deus é quem produz todo o fruto posteriormente. Terceiro e último lugar, Deus usa mães para formar servos fiéis.
Isso é maravilhoso. Veja, todo servo de Cristo Jesus passou na vida de pessoas. E algumas das mais importantes na vida de grandes homens de Deus na história foram as mamães. Nem sempre é alguém externo. É o pastor. Não, foi o grande pregador fulano de tal, né? O pai pode ser também, é verdade, mas me dirijo às mamães e, portanto, digo a vocês, mamães, que vocês são os instrumentos de Deus para que os seus filhos sejam, na verdade, servos de Deus de agora em diante, ou se quisermos assim, por causa da idade, no dia de amanhã. O homem de Deus é moldado em casa. É moldado em casa. Nesse centro de discipulado. Nesse centro de exemplo. Assim foi com a vida de Timóteo. Assim foi com a vida dele. Não fiz a leitura do restante, né? Essa fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, porque elas eram exemplo, e agora estou certo de que também em ti. Por isso ele se torna, servo de Deus. Por causa justamente dessa condição da sua casa e da sua avó. E aproveito para estender às avós presentes, que são mães duas vezes. Claro, com um toque especial de avó, né? Porque a avó precisa respeitar a casa da filha e do filho, do genro e da nora, mas com amor, com sabedoria, com graça do Senhor, a ser uma segunda mãe, para que as crianças que estão também, de certa forma, em sua tutela, possam resplandecer em graça diante de Deus e se tornarem esses homens maravilhosos e especiais. O ministério de Eunice foi no lar, mas os seus frutos abençoaram o mundo através da vida de Timóteo. Há uma mãe que se chama Susana, o sobrenome dela era Wesley. E essa mulher, essa mãe, teve 19 filhos. Claro, uma época tão distante na Europa. E dentre os seus filhos, houve 2 deles. Um se chamava John Wesley e outro Charles Wesley. Esses 2 homens foram criados no meio desses 19. Eles se destacaram, porque John Wesley fundou a Igreja Metodista. E Charles Wesley foi autor de muitos e muitos anos cantados até hoje. E eles cresceram num lar onde a mãe dava estrito exemplo de fé cristã. Foram homens de oração, foram homens que se espelharam na sua mãe, que tinha um sinal de quando ela não poderia ser interrompida. Ao invés de ir para o quarto orar, né, o lugar secreto de oração, ela tinha uma atitude, muitas vezes, quando estava ainda nos afazeres domésticos. Ela usava o avental que ela tinha do serviço da casa e colocava sobre a cabeça. E ali se cobria e ficava, então, em silêncio e em oração. E os seus filhos sabiam, seus 19 filhos sabiam que, nesse momento, em hipótese alguma, ela deveria ser importunada. Porque ali, ou naquele momento e com aquela atitude, ela estava no seu lugar secreto. E orando provavelmente, claro, quem não o faria, e toda mãe faz, orando pelos seus filhos, esses foram agraciados por Deus, alcançados pela misericórdia divina, e pelo menos esses 2 homens se tornaram homens extremamente importantes no que concerne à comunicação da fé. E através da vida deles, o mundo na Europa e em muitos outros lugares também, de outros continentes, foram alcançados pela graça de Deus, porque esses homens foram lapidados, trabalhados, confeccionados, não o seu exterior em si, mas o seu coração na fé no lar, numa vida de discipulado e do exemplo categórico de uma mãe que amou a Deus e dedicou a sua vida, não ao serviço doméstico, porque imagina criar 19 filhos, né? A gente não tem ideia do que é isso, nós, a geração mais jovem. Mas ela, em muitas dificuldades financeiras e muitas crises e problemas do seu tempo na sociedade, com coragem criou esses filhos e fez com que eles pudessem amar a Deus de forma profunda.
e se tornassem justamente o que eu disse a respeito deles: servos de Deus, homens lapidados em casa, moldados através do discipulado do lar por causa do papel de uma mãe. Pai provavelmente trabalhando, não tão presente em casa nesses tempos, e a mãe fazendo todo o seu papel de cuidado e exemplo de casa. Mamães queridas, nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Agradecemos aquelas que talvez não estejam mais entre nós, né? Ou que não puderam estar aqui presentes por idade, por enfermidade, mas que são colunas de oração, mulheres de fé, crentes cheias de sabedoria, que devem ser honradas, encorajadas a realmente continuarem semeando com amor e paciência essa fé no coração dos seus filhos, para que eles se tornem esses homens usados por Deus, uma vez trabalhados no seu caráter e vida por cada uma dessas mamães. E que nós filhos, né? Todos nós, filhos que somos, talvez nossa mamãe não esteja mais presente nessa terra, mas possamos nós que temos elas presentes, a valorizarmos e honrarmos as mamães que Deus nos deu. E ainda que tenha partido, mas por boa lembrança e gratidão no nosso coração a Deus pela vida delas, possamos assim exaltar a Cristo por esse presente maravilhoso, esse dom que Deus deu às mulheres para que elas pudessem gerar, e não só aí fazê-los, mas criar os filhos também, e principalmente essas que, crendo em Cristo, o fazem no amor do Senhor. Que possamos nós louvar a Deus pelas mamães, e vocês, mamães, continuarem firmes servindo ao Senhor com todo o seu coração, sabendo que, sim, o Senhor é aquele que pode, com milagre, poder e graça, se por alguma razão, inclusive, o filho não estiver caminhando na fé, mas a serem alcançados pela graça de Cristo Jesus e serem também um instrumento nas suas mãos. Então, coragem, força, continue servindo ao Senhor, continue fazendo com sabedoria aquilo que deve ser feito, não de forma ritual nem religiosa, mas de forma amorosa e espiritual, para que essa fé sem fingimento chegue no coração de cada um daqueles que o Senhor nos deu e nós amamos profundamente. E você, mamãe, também. Que Deus nos ajude e nos dê essa graça em nome de Jesus. Vamos orar.